Bom, como eu disse no comecinho do programa aí, os dados que o Ministério da Saúde divulga, a gente já não sabe mais se confia ou não, porque tivemos desde sexta-feira aí atraso na divulgação, depois o site do Ministério da Saúde saiu do ar. Ontem foram divulgados vários dados aí inconsistentes, etc. E, inclusive, algumas entidades internacionais, como o London College e a outra universidade lá, John Hopkins, tirou o Brasil do mapa dos dados estatísticos da Covid-19. Só para dar um exemplo, ontem, no meio do Fantástico, o Ministério da Saúde divulgou que tinham morrido 1.382 pessoas. Depois, mais tarde, esse número caiu para 525. Bom, gente, e sobre essa maquiagem aí de dados, enfim, essa confusão nos dados do Ministério da Saúde, a gente vai conversar agora com o defensor público Júlio Tanoni. Doutor Júlio, tudo bem? Me ouve bem? Opa, sim, Alexandre. Bom dia a todos, bom dia equipe, bom dia a todos os telespectadores da TV. Legal. Doutor, queria que o senhor analisasse essa situação, como que o senhor enxerga essa dificuldade aí, ou propositalmente, do Ministério divulgar os dados e quais as consequências para os gestores públicos responsáveis por essa lambança aí? Na verdade, Alexandre, o que a gente tem observado é que o governo definiu como estratégia, ao invés de combater o vírus, combater os dados, né? Porque percebe-se que o governo tem tentado terceirizar a responsabilidade, atribuir para governadores e prefeitos a estratégia e as formas de atuação e no combate à pandemia. E, se não bastasse, também tem buscado dificultar o trabalho desses mesmos municípios e estados, quando se vê, por exemplo, os discursos buscando aí diminuição do isolamento, diminuição dos níveis de isolamento social. E agora, né, mais recentemente, o que a gente viu, particularmente depois, agora com a declaração, né, da representação, até então representação do Ministério da Saúde, o então assessor convidado, o senhor Carlos Wizard, né, empresário que não tem formação nenhuma em saúde, particularmente em saúde pública, dizer que os municípios e estados estariam maquiando, estariam fantasiando dados para obterem mais recursos, né, junto ao poder público federal. É de uma tragédia, né? Esse governo federal, infelizmente, tem se comportado de uma forma absolutamente equivocada, né, no combate à pandemia. E, posteriormente, como nós vimos, resolveu-se, então, comunicar que haveria uma modificação da forma de apresentação dos dados e, em seguida, já no sábado, nós vimos, então, sumirem os dados, o site simplesmente ficou fora do ar e, quando retornou já sem a compilação de vários dados, particularmente a compilação dos dados de mortos e a compilação dos novos casos de contaminação que estavam sendo comunicados pelos estados. O governo federal atribuiu a responsabilidade a prefeitos e governadores, né, de apresentação desses dados, né, dizendo que eles estariam, então, apresentando de forma inadequada. Mas isso, na verdade, depõe contra o próprio governo federal e sua estratégia de trabalho, né, exatamente, ou pelo menos a ausência, né, na verdade, a ausência de estratégia, porque cabe ao governo federal e ao Ministério da Saúde a coordenação e orientação desse trabalho de compilação de dados. Aos prefeitos e governadores, especialmente as secretarias estaduais de saúde, acabou-se atribuindo a eles e eles têm desempenhado esse papel da forma que tem sido possível a apresentação desses dados que estavam, então, sendo apresentados pelo governo federal. É, de fato, Alexandre, uma tragédia, um verdadeiro absurdo, né? Quando se pretende, né, dizer que buscar-se, então, o relaxamento do isolamento, e esses dados são importantíssimos para a elaboração das políticas, para buscar-se, então, voltar-se ao novo normal, né? Enfim,
um relaxamento aí, um retorno das atividades, os dados, o governo acaba trabalhando com os dados de forma absolutamente irresponsável, leviana e que, evidentemente, tem reflexos no âmbito legal, Alexandre, exatamente porque existe regulamentação na legislação, seja na Lei 13.979, que trata da Estratégia Nacional de Combate à Pandemia, né, seja na própria Constituição Federal, artigo 37, que traz entre os seus princípios, os princípios da administração, o princípio da publicidade, né, seja também a previsão prevista na Lei de Acesso à Informação, que determina, Alexandre, para se ter uma ideia, aquilo que é um princípio, uma diretriz da própria lei, que é que se chama de publicidade ativa, ou seja, cabe ao poder público, no caso o Ministério da Saúde, buscar e compilar esses dados e apresentar os dados à população, Alexandre. Ô, doutor, bom, a gente está falando do governo federal, o senhor é um defensor público do estado de São Paulo. No caso, quem deveria agir nesse caso? Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, ou entidades aí de classe OAB, etc. E o que pode acontecer nesse caso aos gestores responsáveis por isso? É improbidade? É crime de responsabilidade? Queria que o senhor analisasse isso para a gente. Alexandre, cabe sim aos órgãos de controle, né? Particularmente ao próprio Ministério Público Federal, né? Mas registrar aqui o excelente trabalho que vem sendo realizado pela Defensoria Pública da União, que não se tem curvado, né? Não tem se curvado a essa postura absolutamente equivocada e temerária por parte do governo federal, para dizer o mínimo, né? A Defensoria Pública da União, há 40 dias, ajuizou uma ação civil pública, exatamente porque já havia constatado problemas na divulgação dos dados, o sistema que estava sendo utilizado, segundo a própria Defensoria da União, era equivocado, não trazia com fidelidade e amplitude, em completude os dados. Então, a Defensoria já havia ajuizado uma ação civil pública nesse sentido aqui no estado de São Paulo, colocando a União no polo passivo dessa ação, né? E agora, no final de semana, com a publicação dessas notícias, a Defensoria da União reiterou o pedido liminar. Esse processo havia sido inserido para a realização de uma audiência de conciliação, conforme determina uma normativa da Justiça Federal aqui no estado de São Paulo, e agora está pendente de análise o que deve ocorrer hoje, esse pedido liminar da Defensoria da União. Como eu disse, Alexandre, a publicidade, a divulgação dos dados não é uma gentileza, não é um favor que o governo e os órgãos do governo prestam à população. Na verdade, é uma obrigação, é um dever, né, previsto na Constituição, artigo 37, como disse, o princípio da publicidade é um princípio esculpido da Constituição, e é um direito da população, de um modo geral, a ter acesso a essas informações. O artigo 5º, que trata do rol dos direitos individuais, estabelece, no inciso 33, que é o direito da população, das pessoas, ter acesso a essas informações públicas, não é? E, para tanto, existe, como eu disse também, a Lei de Acesso à Informação, que determina que cabe ao poder público, aos órgãos públicos, a aferição dos dados e a sua divulgação de forma clara, objetiva, completa, de forma proativa, né? E aquele gestor que assim não o faz, fica sujeito, evidentemente, à responsabilização, né? Para você ter uma ideia, Alexandre, a própria lei de improbidade administrativa estabelece que atentar contra os princípios da administração pública constitui prática de improbidade administrativa. Então, o gestor, o administrador que assim não o faz, fica sujeito a essa responsabilização, né? O que vier em razão disso, inclusive, pode ser objeto de responsabilização na área criminal também. Mas o fato é que o governador do estado, o chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito e o presidente da República fica, sim, sujeito à prática de um ato de improbidade administrativa, caso deixe de cumprir esse mandamento, deixe de observar esse princípio constitucional, que é o princípio da publicidade, particularmente nesse momento tão difícil, complexo e num cenário em que os dados são absolutamente fundamentais para elaboração e modificação, adaptação e
melhoria das políticas públicas nesse sentido, Alexandre. Então, fica nosso registro. De fato, como eu disse, a princípio, a gente tem a impressão que o governo federal, como estratégia de combate à pandemia, resolveu combater os dados e não o vírus, Alexandre. É o famoso empurrar a sujeira para debaixo do tapete como se ela sumisse. Ô, doutor, no caso aí o Ministério Público Federal, a gente imagina que caberia ao Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, tomar providências, mas ele, enfim, tem se comportado aí mais como um advogado do governo. Procuradores da República nos estados têm competência para, de repente, acionar o governo nesse caso? Sem dúvida, sem dúvida. O Ministério Público Federal tem essa atribuição também. Você tem também essa atribuição e caberia também a esses procuradores. Eu soube que existe uma recomendação nesse sentido, pela imprensa, inclusive, para que o governo regularize essa forma de comunicação dos dados. Mas eu confio que no trabalho dos defensores públicos da União, com os quais eu já trabalhei, conheço, e que já judicializaram a questão no entendimento, por conta do entendimento de que é uma questão absolutamente urgente e que deve, nas próximas horas, ter uma decisão aí da Justiça Federal aqui do Estado de São Paulo, Alexandre. Então, esse é nosso entendimento, e a gente vê a Defensoria da União cumprindo o seu papel. A gente sabe das dificuldades de atuação. A Defensoria da União tem recebido milhares e milhares de pedidos de atendimento individual em razão dos problemas envolvendo a política de transferência de renda, agora por conta do auxílio emergencial, mas, de outro lado, vemos aí uma Defensoria Pública aguerrida e cumprindo o seu papel, Alexandre. Tá certo, gente. Esse é o doutor Júlio Tanoni, defensor público, falando aí sobre essa decisão do governo de, se não esconder, dificultar, atrapalhar os dados aí da Covid-19. Eu estou vendo aqui agora de manhã os principais veículos de imprensa do país, o Globo, Folha, Estadão, o UOL, etc., outros jornais mais locais, regionais, fizeram um acordo, aí, um consórcio, para eles obterem dados aí das secretarias estaduais de saúde e eles promoverem uma compilação, um bom sinal, uma boa notícia, mas não é o suficiente. Os dados têm que ser oficiais. Doutor, se quiser falar mais alguma coisa, deixar algum recado, uma reflexão aí nesse momento difícil pelo qual a gente atravessa, fica à vontade. Alexandre, eu me recordo aqui, historicamente, nosso país já passou por essa experiência, né, de tentativa do governo, de estatais, de esconderem dados, né, e sumirem com documentos. Na época da ditadura, nós tivemos essa experiência, essa amarga experiência, e a razão disso, também por isso, houve a inserção desse direito constitucional na nossa Constituição Cidadã. E cabe, sim, aos órgãos públicos, à população, exigir a observância desses direitos, cumprir o seu papel de guardar o isolamento social, na medida possível, aqueles que podem assim fazê-lo. E nesses momentos, Alexandre, não é só em que nós temos não só o vírus, né, aparentemente sendo o nosso maior desafio, mas o próprio governo o governo federal especialmente se colocando como um desafio para a própria população. Nesses casos não basta meras notas de repúdio. Nesses casos deve ter mobilização, deve-se ter, sim, ações e medidas administrativas, judiciais e mobilização da sociedade para que nós possamos, como um país, como nação, atravessar esse momento difícil, né, e repensar a forma de escolha dos nossos governantes. É lamentável, como eu disse, lamentável a postura adotada pelo atual governo federal nesse momento tão difícil para o nosso país, para a nossa população, Alexandre. Doutor Júlio Tanoni, muito obrigado pela sua entrevista e vamos seguindo, acompanhando aí, vamos aguardar esse resultado aí dessa ação da Defensoria da União. Obrigado, doutor. Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos.